Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez se apresentando a uma mensagem do Reino do Senhor. E peço que nessa mensagem você possa realmente receber dos céus tudo que Ele tem para você na sua vida. Porque o nosso Deus tem palavras que às vezes nos confunde, mas se você prestar atenção e abrir o seu entendimento, Ele trará uma revelação para o seu coração e fará com que tudo seja manifestado na sua vida como assim Ele quer. Nós estamos falando hoje sobre o livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, no verso 7. Estamos falando hoje sobre a sabedoria do Senhor. A sabedoria que Salomão pediu ao nosso Deus. E todas essas circunstâncias que nós pedimos a Deus, às vezes nós precisamos entender de que maneira nós precisamos pedi-la. Porque Salomão, ele já veio de uma geração abençoada por Deus, por um rei, o seu pai, chamado Davi, que foi realmente ungido por Deus para reinar junto ao povo, escolhido pelo nosso Deus. E ele fez tudo conforme a palavra e os desígnios que Deus passava para ele, Davi. E essa bênção veio de geração em geração. E quando ele, Salomão, veio realmente a ser rei no lugar de Davi, onde Davi não conseguiu, porque Deus não o deixou construir um templo, construir uma casa de oração, mas pediu para que Salomão assim o fizesse, e Salomão o fez, e concluiu tudo o que era necessário, com toda a inteligência e sabedoria que Deus passou para ele, e ele conseguiu concluir. E nesse capítulo 1 diz justamente a isso, quando ele concluiu, ele fez o sacrifício, ele fez no altar aquilo que realmente agradava ao Senhor, e Deus se manifestou a Salomão, falando a ele. Está aqui no 11. No 9, perdão. Agora, pois, o Senhor confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Hoje, nos dias nossos, na correria, na tribulação que nós estamos vivendo, quando nós temos a oportunidade de orar a Deus, o que normalmente nós pediríamos para Deus? Deus, estou passando por um problema, queria que o Senhor abençoasse, que o Senhor curasse, queria que o Senhor libertasse, queria que o Senhor fizesse de uma maneira de que eu não pudesse mais passar por essa agonia que eu estou passando. Poderia me dar um pouco mais de dinheiro, poderia me dar um pouco mais de folga, poderia trabalhar menos, mas nesses momentos nós não lembramos de pedir o que é essencial, a sabedoria. Porque muitos povos, muitas vidas, muitas pessoas individualmente sofrem dia a dia, porque não têm uma sabedoria de conduzir vida. Às vezes se casam e não sabem nem conduzir a própria vida e não conduz nem direito a vida da família, porque falta sabedoria. E às vezes as pessoas falam assim, mas sabedoria é igual à inteligência. Não. A inteligência nós adquirimos de ler, de se esforçar, de você procurar. Você se torna uma pessoa inteligente
por você realmente buscar o ensinamento que você tem à disposição. Você aprende, você fica mais inteligente por mexer no computador, porque você vai buscar, você lê, você sabe. Mas a sabedoria é uma circunstância que vai além da inteligência. Uma circunstância que vai muito mais além de tudo aquilo que a pessoa leu, que a pessoa estudou, que a pessoa realmente se viu. Às vezes viveu uma vida toda e não, em momento nenhum, foi inteligente na vida. Sempre sofreu. Mas a sabedoria vem dos céus. A sabedoria vem de Deus. Porque no livro de Tiago, ele diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente. Porque se falta sabedoria em nossas vidas, nós temos que pedir para Deus. Porque às vezes você que está aí em sua casa, às vezes você está aí vendo esse vídeo no seu trabalho e vê que a sua vida não deslancha, não começa a ter uma prosperidade, não começa a ter uma circunstância melhor a cada dia. E você estuda, você faz curso, e você se aprimora naquilo realmente que você está fazendo, você sabe de tudo aquilo, mas parece que a tua vida não anda. Às vezes nos falta sabedoria. A sabedoria de conduzir da maneira certa, de fazer as coisas no momento certo. Porque às vezes a inteligência não nos dá aquele discernimento, ou aquele momento de podermos realmente fazer a circunstância no momento certo. O que nós temos muito é pedido a Deus coisas às vezes materiais, e às vezes saúde, e às vezes algumas circunstâncias que nos têm faltado. Mas quando nós começamos a pedir aquilo que Deus tem de melhor para nos dar, porque Deus tem sabedoria, e o que mais Deus quer é que o seu povo seja sábio, e que peça a Deus sabedoria, e que peça a Ele a quantia que assim quiser. Porque a sabedoria que vem do céu, ela não vem limitada, ela não vem num momento só, ela vem para te dar uma alegria muito maior, para te dar a condição de sobreviver sobre qualquer circunstância. Porque às vezes, querido, a gente fala, a gente começa às vezes batendo na mesma tecla sempre. Ah, mas tem que ser dessa maneira, porque o manual diz que é dessa maneira. Você é inteligente e se vai até um momento, e daquele momento em diante você não sabe mais o que fazer. Você não consegue direcionar mais ou ir além daquilo que a sua inteligência foi capaz de poder absorver. Mas quando nós temos sabedoria, nós sabemos conduzir, nós sabemos ultrapassar obstáculos, conseguimos diluir os problemas de uma maneira que não pareça que sejam problemas. A sabedoria, ela vem do céu para poder realmente nos dar um alívio, para nos dar a tranquilidade de fazermos a circunstância certa sem poder se desgastar. Porque às vezes até mesmo uma pessoa inteligente, ela muito fica estressada, às vezes fica doente, de tanto pensar, e tenta lá, busca de novo isso, e reflete de novo sobre aquilo que estudou, e tenta de novo fazer aquele tipo de circunstância, e não dá certo, não junta, não faz a ligação com as coisas. E às vezes um sábio, do nada, não estudou, olhou, bateu o olho, falou: Deus, como que eu faço isso? E no momento do outro ele fala: ó, junta 1 mais 1 que vai dar 2. E resolve o problema. Porque a sabedoria dos céus, ela vem para poder nos dar um alívio. Mas nós conseguimos às vezes a sabedoria do céu, podendo estar com Deus,
podendo realmente pedir a Deus, que é Ele quem tem a sabedoria, é Ele quem pode nos dar aquilo que nós precisamos, aquele a mais que nós estamos realmente buscando. É Deus que vai nos dar. Mas quando nós não queremos se humilhar a Deus, não queremos estar debaixo da obediência de Deus, às vezes nós sofremos. Às vezes a nossa vida começa dia após dia a andar, a fazer a circunstância de qualquer maneira e nunca dá certo, e você sempre batendo, sempre na trave, e nunca faz o gol que você quer fazer. Você está sempre fazendo com que as coisas aconteçam da maneira mais difícil, e você vai minguando, você vai perdendo a sua fé na vida, vai perdendo a circunstância de poder ter um dia melhor. E o que Deus quer é que você tenha mais vida, que você tenha as alegrias que o mundo tem, e a sabedoria dos céus é o que traz isso para nós. É a circunstância que Ele mostra para nós que Ele pode nos dar, quando nós começarmos a entendê-lo, a entender aquilo que Deus quer. E às vezes nós nos pegamos durante quase uma vida inteira trabalhando, fazendo com que cada dia seja mais desgastante. Você já não tem mais fôlego, você vê que seu dia é igual ao outro dia e não tem uma circunstância melhor, e vê que vai ser sempre a mesma coisa todo dia. Você precisa da sabedoria dos céus. Você precisa pedir a Deus para Ele te dar essa sabedoria. Porque veja bem, é uma passagem, se você puder depois abra a palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, acho que no capítulo 25, que fala sobre uma mulher chamada Abigail. E essa mulher, Abigail, ela tinha seu esposo chamado Naal. E por muito tempo, ele foi pastor de ovelhas, ele tinha as coisas na sua casa. Mas um tempo, ele ficou necessitado, e quem o ajudou foi os homens de Davi. Os homens de Davi que ajudou o povo dele, que deu mantimento, que deu as coisas, porque Davi era um homem bom, era um homem bondoso, com benignidade de Deus na vida dele, e alimentou aquela família. E aí, por um tempo, Davi estava lá com o seu povo, e alguns homens dos povos de Davi saiu e foi na terra aonde estava Naal. E eles pediram para Naal ver se ele poderia dar alguma ovelha ou dar alguma coisa para o povo poder se alimentar. E Naal simplesmente chegou e se revoltou contra aquele povo. Eu não conheço quem é o seu rei, por que eu teria que dar alguma coisa para o seu rei? Por que eu deveria fazer as coisas que você está me pedindo? E essa mensagem do não foi para Davi, foi nos ouvidos de Davi, porque os seus servos de Davi levaram justamente aquilo que Naal falou. E Davi pegou as suas espadas, a sua espada com o seu povo, e veio simplesmente para matar Naal, por uma ingratidão que Naal tinha feito. Mas Abigail, a sua esposa, foi informada por um servo de Naal que ele tinha feito aquilo. E esse servo gostava muito do seu senhor, que era Naal, e foi falar para Abigail. E falou o que Naal fez. E Abigail viu que aquela circunstância não ia ficar boa.
ela simplesmente, sem pedir permissão para o seu marido, que já era uma circunstância muito difícil naquela época, ela simplesmente pegou ovelhas, guisados, vinhos, uma porção de coisas, jogou em cima de uma jumenta, de vários jumentos, acredito eu, e que foi em encontro a Davi. E foi simplesmente entregar para Davi tudo aquilo que foi pedido. Essa mulher, ela teve a sabedoria dentro dela para poder dizer que a morte não era o caminho, e assim ela falou para Davi, que não deveria ser pela morte, mas sim por aquilo que ela poderia fazer em lugar de uma circunstância de uma pessoa ignorante que tomou atitude. E às vezes as pessoas começam com tanta bronca um com o outro, tentam simplesmente fazer uma coisa, dar o troco de querer fazer alguma coisa que não é permitida, ou não ter sabedoria, ou não ter inteligência no mínimo, para poder apenas ser grato por aquilo que foi feito. Mas quando nós começamos a ter uma sabedoria, nós começamos a ver ao longe, e começamos a entender as coisas que vão acontecer, e assim Abigail fez com que as coisas pudessem realmente ser resolvidas de uma maneira branda, de uma maneira sem morte, de uma maneira sem nenhum desastre. E às vezes em nossas vidas, nós somos tão ruins, nós somos tão pecadores, que nós não vemos as coisas ao nosso redor. Às vezes parecemos burros, churros, com aqueles tapas, olhando somente para a frente, não querendo ver mais nada. Às vezes olhamos numa circunstância de que não só vemos aquela circunstância e mais nada. E o que Deus faz, quando Ele traz sabedoria, é simplesmente tirar esse tapa do seu lado e te mostrar todo um horizonte, te mostrar todas as equações e as modificações que podem ser feitas por condição de sabedoria. Porque, querido, muitos chegam aos pés do Senhor e dizem assim: Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para aquilo que assim o Senhor quiser. Porque eu quero ser um vaso do Senhor. Eu quero ser aquele que pode falar de tudo aquilo que o Senhor tem. E o Senhor usa. Mas essa pessoa pode ser uma pessoa abençoada. Às vezes a pessoa que é usada, às vezes não é abençoada. Às vezes o Senhor usa de uma maneira que é necessária para aquela circunstância. Mas a bênção vem pelo obedecer. E o obedecer é muito melhor do que ser usado. Porque quando você começa a obedecer, e tendo sabedoria de Deus em obedecer as coisas que Ele nos manda, Ele começa a usar-nos sem nós percebermos, a podermos falar mais do Evangelho dEle, a poder falar coisas boas, a termos sabedoria para falar as coisas que vêm do reino do Senhor, para poder fazer maravilhas no meio das pessoas. Porque assim como Salomão pediu sabedoria, para que ele pediu sabedoria? Para conduzir um povo em justiça, para ser justo. E às vezes, dentro do nosso coração, nós temos um rancor, temos uma mágoa, temos uma circunstância tão difícil dentro do nosso coração. Nem com todo remédio que pode ser inventado consegue tirar essa mágoa do teu coração. Às vezes você passa do lado de uma pessoa e fala bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Depois que você passa do lado dele, você começa a falar mal dessa pessoa. Às vezes você começa a andar com pessoas e no mesmo momento você começa a falar mal dela por trás de uma porta.
E o que Deus realmente quer fazer de nós é que nós possamos ter a sabedoria do céu, de ser realmente confrontado com as suas palavras, para nós podermos absorver e, obedecendo a sua palavra, nós sermos realmente ligados ao Senhor, para podermos nos alimentar com coisas boas, porque todos os dias nós somos alimentados com coisas ruins, com palavras duras, com palavras de maldição, com palavras que torturam na nossa vida todos os dias. São pessoas que lançam setas inflamadas para que você realmente se irrite, para que você saia da sua paz. Momentos e circunstâncias, como doenças, como outras circunstâncias que podem acontecer na sua vida, para tirar o teu prumo. Às vezes você está numa paz tão grande, aparece uma pessoa do nada e quer te irritar. Mas quando você começa a ter a sabedoria dos céus, o Senhor já te mostra: essa pessoa quer tirar a tua tranquilidade. Essa pessoa quer que você fique irada. Essa pessoa quer que você realmente possa realmente sair do seu prumo. Mas quando o Senhor te traz a sabedoria, Ele faz com que você consiga enxergar os motivos da conversa, e você começa a ver com os olhos de Deus. Você começa a ver as circunstâncias com as coisas que Deus quer te mostrar, com a sabedoria dEle. E às vezes você aí está afastado de Deus, ainda não se entregou a Deus, está passando por necessidade da sua vida, achando que a sua inteligência vai te levar a algum lugar. Você passa por um emprego, daqui 6 meses você sai do emprego. Querido, preste atenção na palavra de Deus. Ele vai cuidar de você todos os dias da sua vida, se você obedecer a palavra. Ele vai te trazer a grandiosidade dos céus, quando você obedecer a palavra de Deus. E quando você conseguir a sabedoria dos céus, você consegue por busca, você consegue por inclinação, você consegue por um momento de poder absorver o melhor. E quando você pede para ser usado por Deus, às vezes você nem é evangélico, você nunca entrou numa igreja evangélica, às vezes a linguagem está sendo um pouco distorcida do seu momento. Eu digo para você, tudo isso que eu estou falando está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Abra aí a Bíblia que está na sua casa. Não deixe ela dentro da gaveta tomando pó, porque a Bíblia foi colocada para nosso ensinamento, para nós conseguirmos obedecer a quem tem sabedoria para nos dar, porque Deus quer um povo dele sábio. Ele quer um povo com sabedoria, que possa entender as coisas dos céus, porque as coisas dos céus, querido, só se discernem espiritualmente. Às vezes você está durante o seu dia aí, passando um momento difícil. Você está com seus filhos pedindo leite e não consegue comprar um litro de leite para ele. Está te faltando sabedoria. Eu peço para você que você realmente possa buscar mais na palavra de Deus, olhar mais para a palavra de Deus, olhar mais para os ensinamentos que assim Ele tem. Porque, querido, quando você não tem sabedoria, o que entra dentro do teu coração é ira, é ansiedade. Às vezes você tem uma preguiça de fazer as coisas, é falta de sabedoria. Às vezes você acha que tudo vai acontecer do jeito que você quer, te falta sabedoria. Porque a sabedoria dos céus traz realmente a manifestação de otimismo, de confiança, de poder andar junto a tudo aquilo que você nunca imaginou que andaria. E o Senhor tem tudo isso para poder fazer melhor para você. Mas eu falo para você, busque o reino de Deus, busque aquilo realmente que você tem melhor. E falo para você,
Nós somos da comunidade evangélica Cristo para as Nações. Nós somos aqui do Ministério do Éden. Estamos na rua João Mustafa, número 53. Nós temos cultos todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Se você quer saber mais, quer buscar mais do reino de Deus, venha nos conhecer. Porque a bênção do Senhor está em obedecer. E obedecendo a palavra de Deus, você tem muito daquilo que você nunca teve. Porque Ele vai poder trazer grandes coisas na sua vida, aonde jamais você teve. Às vezes você não teve um momento de férias. Ele vai te dar as férias. Ele vai te dar a paz. A paz que faz com que nada possa atingir você. As pessoas vão te falar. As pessoas vão tentar realmente tirar a tua tranquilidade. Mas Deus não vai deixar. Porque Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar discernimento. E vai fazer com que você seja realmente filho de Deus. E vai poder te abençoar todos os momentos da sua vida. Porque assim Deus quer. Porque se você realmente está vendo esse vídeo e chegou até esse ponto, até esse momento finalzinho, é porque você gostou, chamou a tua atenção. E não fui eu que chamei a tua atenção. Foi o Espírito do Senhor, do nosso Deus, que chamou a tua atenção. Então tenha certeza que Ele vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Fique em paz. Amém?